Morning, sejam bem-vindos ao Chá com Deus dessa quinta-feira. Como você amanheceu hoje? Como que você dormiu? Eu quero ler como você está, como você chegou até aqui. Esse devocional que acontece de segunda a sexta, ministrado por mim, Elaine Violini, uma filha amada, curiosa, com muita fome pelo Evangelho, que desde os primeiros meses, quando começou a conhecer a palavra, recebeu no coração essa vontade e esse desejo de compartilhar a palavra de Deus com aquelas pessoas que querem também buscar esse relacionamento com Deus Pai, todos os dias um pouco mais. Eu comecei a minha caminhada com um devocional antes de ler a Bíblia, e logo depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei com dificuldade de ler devocionais, de fazer devocionais até o fim, porque eu gosto de abrir a Bíblia, ler um livro da Bíblia e ali naquele livro meditar e perguntar: Senhor, o que o Senhor tem para mim através do teu Evangelho? Mas eu vivi o meu período de devocional, alguém ministrando, seja fosse pela escrita ou fosse por esse canal aqui. E depois de um tempo, eu passei a fazer o meu próprio devocional diário. Então hoje eu quero te encorajar a você aproveitar que está chegando um feriado e escolher nesse feriado ler um dos livros dos evangelhos. Eu particularmente tenho ali uma inclinação por Mateus, recomendo fortemente João e Lucas, e Marcos dos evangelhos é aquele que eu tenho menos relacionamento com o evangelho. Fiz uma leitura, mas sem aprofundar muito, tá? Falando dos evangelhos. E hoje, especialmente hoje, a palavra de Deus está em Marcos, capítulo 5. Foi uma palavra que uma grande amiga, a pastora Clara Fernanda, ministrou no grupo de moderadoras do Clube do Livro, que é de uma grande amiga minha, a maioria de vocês aqui conhece, Fabiana Carneiro. E eu quis trazer aqui para o devocional, porque tiveram 2 pontos nessa ministração que a Clara trouxe para gente, que eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E a palavra de Deus, ela é tão linda, tão viva e tão eficaz, que para cada um de nós, ela se manifesta de acordo com aquilo que nós precisamos, aquilo que Deus quer que a gente receba da palavra. E enquanto a Clara ministrava a cura de uma mulher enferma, né, ou a cura da mulher de fluxo, como alguns conhecem, que está no capítulo 5 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, eu quero deixar aqui algumas considerações, que é o ambiente que a mulher de fluxo escolheu estar, apesar da dor. O ambiente que ela estava proporcionou a cura dela. Mesmo com dor, ela se colocou em movimento. Ela foi atrás. Ela ficou posicionada no lugar que ela sabia que Jesus ia passar. Ela não ficou em casa ou ela não pediu para alguém fazer aquilo por ela. E ela estava há 12 anos sentindo aquela dor. Eu fiquei muito emocionada quando a Clara ministrou essa palavra, porque pela primeira vez eu fui tocada pelo tempo. Porque foi exatamente com esse período de 12 anos que eu fui tocada por Jesus, que eu fui resgatada por Jesus. 12 anos de casamento, que foi o meu lugar de maior dor. E então quando eu realizei isso, e olha que eu já tinha escutado essa história várias e várias vezes, o tempo dessa mulher de fluxo, o tempo que ela ficou com essa hemorragia, mas só ontem eu pude, de fato, tomar nota que foi o mesmo período que o meu casamento passou por essas dores, né? Que nem eu sabia que estava em dores. E aqui eu quero deixar para vocês essa reflexão. Você que tem uma dor, qualquer que seja a dor que você esteja passando, você está se movimentando para ir até o encontro de Jesus Cristo? Ou você está esperando ele te encontrar?
Porque a grande verdade é que a gente tem que se movimentar. Eu precisei me movimentar quando eu estava vivendo a minha realidade de dor. Eu precisei ligar para uma amiga, eu precisei pedir ajuda, eu precisei ir até uma igreja, eu precisei pegar a minha Bíblia, eu precisei ler a minha Bíblia todos os dias. Depois eu fui fazer retiros de cura e libertação, de intercessão, de mulher transformada. Então esse movimento para que você vá até o ambiente que Jesus está é muito importante. E é essa mensagem central que eu quero deixar. Eu vou ler aqui para você o versículo 25, 26, 27 e 28. Para você escutar o que diz aqui nos versículos de Marcos, capítulo 5. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Olha só, hoje você está tendo o privilégio de escutar através da minha boca sobre a fama de Jesus. Jesus, ele restaurou a minha identidade, ele restaurou o meu casamento, glória a Deus por isso. E ele tem feito tantas coisas na minha vida desde o dia que eu ouvi a fama de Jesus através de uma amiga e me movimentei para ir até o ambiente que Jesus passava. Jesus, ele está dentro de cada um de nós através do seu Santo Espírito. Mas quando a gente está no meio da dor, a gente não consegue sozinho. Nós nunca estaremos sozinhos porque nós temos a presença do Espírito Santo. Mas como acessar o Espírito Santo? Eu preciso ir até um ambiente que tenha pessoas cheias do Espírito Santo, para que possa me ensinar a caminhar. E aí eu tenho autonomia, porque o véu foi rasgado. Nascer na nova aliança, que é o nosso caso, depois que Jesus nasce e ressuscita, quando a gente escuta essa expressão, o véu foi rasgado, antes, no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote entrava na tenda para orar. E era uma vez por ano, ou seja, tinha que esperar a data certa e somente uma pessoa entrava. Com Jesus é diferente, ele rasgou o véu e ele nos deu o livre acesso. E quando ele foi embora, ele deixou o Espírito Santo, que habita em nós, para que a gente acesse 24 horas por 7. Mas até que a gente crie essa autonomia, o ambiente é importante. Depois também vai continuar sendo importante, porque a gente precisa viver em comunhão com os nossos irmãos. Porque para a gente, de fato, executar o segundo mandamento, amar o próximo como ama a si mesmo, a gente precisa conviver entre irmãos. Então hoje eu quero deixar essa reflexão para você. Qual é o movimento que você está fazendo para ir até aonde Jesus está? Essa é a pergunta que eu tenho para você hoje nesse devocional de quinta-feira. E a minha oração é uma oração muito simples. É para que eu e você tenhamos a consciência que é necessário um movimento nosso. Porque Deus, ele é gentil, ele não arrebenta as portas. A gente tem que, de fato, girar a maçaneta para que ele entre. Pai amado, Pai querido, nessa quinta-feira eu oro por cada um dos teus filhos, cada um dos meus irmãos que aqui estão conectados ouvindo a tua palavra, para que de fato
eles possam permanecer nessa vontade de se movimentar e nesse ambiente aonde a tua presença se faz presente. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.